Inscreva-se no canal, eu sou o Omarly, sou pós-doutor pela Universidade de Coimbra e hoje um vídeo do cotidiano com um pouco de filosofia e conhecimento. Uma das pautas que eu administro aqui no escritório, que me traz bastante dúvida, me traz bastante curiosidade, eu me dedico a isso, é a decisão. Sim. Tem hora que você precisa decidir coisas fáceis, coisas difíceis e não existe no Brasil decisão sem risco, notadamente risco jurídico, tributário, financeiro. Perfeito? E aí eu vejo que em alguns momentos as pessoas chegam a um ponto de não conseguirem decidir. Elas não conseguem decidir. Porque você faz uma avaliação de risco. Olha, você tem que tomar tal decisão. Se você decidir A, você tem esses riscos, B, esses. E quando você trabalha com compliance, que a gente faz isso muito aqui, a gente tem uma avaliação de risco muito pormenorizada. Então, você não toma decisão sem risco no Brasil. Não existe isso. Um comentário que você fez numa mídia social há uma década pode reverberar hoje e te destruir via cultura do cancelamento. A gente está vendo isso cotidianamente, independentemente dos problemas enfrentados, né? Então morre uma pessoa, um comentário, cai um avião, um comentário, enfim. Isso é o ato de decidir. E tem muita literatura boa sobre decisão, que vai melhorar a possibilidade de você tomar decisões melhores. Perfeito? E por que eu estou falando disso aqui? Porque às vezes você vai fazer um casamento, por exemplo, e aí a pessoa tem que decidir o regime de bens. Isso influencia, às vezes, negativamente, até na abordagem que você vai ter com o seu futuro marido ou futura esposa. Concordo que parece uma desconfiança quando você fala vamos casar com separação de bens? Pelo menos no plano da psicologia, isso é inquestionável. E quando você vai vender um imóvel que você ganhou às vezes de herança, vai ter uma carga tributária gigantesca, porque normalmente quando vem via herança, ele vem por um valor diminuto. E aí você precisa decidir se compensa vender esse imóvel ou não. E às vezes você tem que decidir também se você vai manter esse imóvel alugado ou vai vendê-lo para aplicar o dinheiro. Então, entenda, nós estamos dizendo, no mundo jurídico, no mundo tributário, no mundo financeiro, no mundo psicológico, e a gente não consegue exaurir aqui as variáveis de uma decisão, tá? Para ajudar você a tomar decisões melhores, eu trouxe aqui 3 livros, mas assim, eu tenho N livros aqui que trabalham com decisão, né? Até livro campeão de vendas, né? Como Rápido e Devagar, de Prêmio Nobel de Literatura, enfim. Eu nem trouxe esse, eu trouxe do autor, mas eu vou começar na seguinte ordem. Por exemplo, esse livro é bem antigo, eu li ele já faz bastante tempo. A Decisão num Piscar de Olhos. Esse autor ele é sensacional, é um livro curto, você vai ler, tem 230 páginas mais ou menos. E o que esse autor trouxe aqui de novidade, algo que eu acho sensacional? Chama Blink, o livro, tá? E o autor Malcolm Gladwell. Ele traz aqui uma teoria que se chama fatia fina. O que ele quer dizer com isso? Quanto mais você estuda, maior a chance de você tomar uma decisão melhor, porque você tem, não só de forma consciente, mas de forma inconsciente, um parâmetro, um repertório maior para avaliar riscos e benefícios. Parece muito claro isso, né? Se você é um engenheiro e tem que tomar uma decisão de uma cirurgia, você tem menos informação do que o médico. Isso é muito, não precisa elaborar muito, perfeito? E aí ele traz um paradoxo dizendo o seguinte: será que isso é verdade? Será que se eu tomar uma decisão rápida, não é melhor para mim? E ele vem trazendo literatura e provas que em muitas ocasiões isso ocorre dessa forma. E tem uma parte muito interessante nesse livro. Eu já li esse livro tem mais de uma década, tá? Mas eu nunca esqueci dessa parte, até porque eu falo para os alunos isso. Ele assistindo TV, um jogo de tênis na TV, o movimento
de levantar a bola para o saque, nesse movimento chama toss, perfeito? Ele já sabia se o tenista ia errar ou acertar aquele saque. E ele acertava isso em mais de 90% das vezes. Então é ali uma decisão rápida, né? Porque quanto tempo que a bolinha fica no ar ali? 1 ou 2 segundos para o movimento do saque. Então isso foi muito legal, sabe? Essa informação e essa abordagem, né? Do jeito que esse autor traz, tá? Agora, um segundo livro que é muito legal também, o segundo livro, que é excelente, é esse aqui, O Andar do Bêbado. E esse aqui é bem mais aprofundado. Ele vem falar de acaso e como o acaso praticamente coordena as nossas vidas. E é um livro totalmente literário, né? O autor é professor de cadeira de universidade americana, enfim, é um livro que vai trazer aqui uma abordagem diferente da anterior, que é um livro não de autoajuda, mas ele traz literatura, mas não tanto quanto esse, né? Você vê O Andar do Bêbado numa prateleira, você jamais vai pensar que é um livro recheado de literatura, né? Best-seller do New York Times, sensacional. Ele também trabalha com decisão, mas aqui com parâmetros mais matemáticos. É um livro que com certeza vale a leitura. E por último, Uma Falha no Julgamento Humano, Ruído. Esse livro me foi indicado por uma professora da Unifesp, na Universidade Federal, professora de medicina. Esse autor, ele é o autor premiado de Rápido e Devagar. Esse Daniel é um fenômeno, um monstro, economista, né? E também traz aí uma análise legal de decisão. E às vezes eu vejo aqui que em muitos atendimentos que eu faço, né, eu fiz um mestrado em psicologia, então eu fiquei muito tempo com psicólogos, né, a minha orientadora era psicóloga, eu trabalhei muito com perspectiva, é algo que eu me dedico no plano da literatura e eu percebo o seguinte, em muitos atendimentos eu saio ali da roupagem jurídica, né, do cenário advocatício, eu saio da advocacia e entro muito no plano da psicologia. Evidentemente que não me atrevo a substituir um atendimento de psicologia, mas apenas explicar para o cliente que o incômodo que ele tem é psicológico e que não tem esse risco desse tamanho que ele está projetando na decisão, no plano material, no plano fático. E quando você faz uma abordagem dessa forma, o cliente se impressiona, é até legal, porque se ele já fez ou faz terapia, ele vê que você está aplicando as mesmas técnicas do terapeuta e isso passa uma segurança gigantesca para o cliente, porque ele entende que você está cuidando dele em tudo, não só na decisão via jurídico, ou tributário, ou financeiro, enfim, ou orçamento, que é aqui o que a gente faz na advocacia. Então hoje, um vídeo um pouco mais de digressão, né, de diálogo aí, para a gente entender essa questão da decisão, se você sabe ou não tomar decisão, e quanto maior o seu repertório, melhor será a sua decisão. Ao mesmo tempo, não pode ser sufragado, né, renegado o poder da rápida decisão, porque se você tem que tomar uma decisão dirigindo, ou num esporte, ou andando de bicicleta, não dá tempo de você ler livro para tomar a decisão, né, meu caro? Tem que ser agora, entendeu? Então hoje era isso. Deixem dicas aí para o canal, eu agradeço demais a audiência e vamos em frente.